Vamos lá, vamos ao momento da ministração da palavra, capítulo 7 do Evangelho de Lucas. É o texto que a gente vai ministrar nesta tarde. Capítulo 7 de Lucas, a partir do versículo 36, conta uma história de como a vida de uma pessoa que sabe aproveitar as oportunidades, ela pode ser mudada. Porque em relação a Deus, todos têm oportunidade. Entretanto, alguns, em detrimento da sua soberba, da sua vida de soberba e da confiança nas suas obras e na descrença na pessoa de Jesus, alguns resolvem deliberadamente viver uma vida de incredulidade, tá certo? E a gente vê aqui a história de um homem chamado Simão, que era fariseu, que convidou Jesus para sua casa para um jantar. Olha que nobre, bonito, que ato nobre, né? Bonito. De chamar Jesus, de convidar Jesus para ir até a sua casa para o momento do jantar. Certamente a gente convida alguém para jantar em nossa casa quando a pessoa é um amigo ou um parente íntimo, ou quando a gente tem algum interesse em alguma coisa em relação àquela pessoa, né? E aí Jesus é convidado, mas no meio desse convite a gente nota que o interesse do camarada não era de conhecer Jesus, não era de se aproximar de Jesus, não era de aprender a respeito de Jesus, mas era uma espécie de inquirição, de acariação a respeito da pessoa de Jesus, com o intuito de porventura encontrar alguma falha na pessoa de Jesus. E a gente percebe que o cidadão convida, faz aquela pompa, né, para convidar Jesus. E quando Jesus está lá sentado com ele, os nobres, os fariseus, os religiosos estão lá cercando Jesus e seus discípulos, e no meio desse negócio, aquele ambiente ele é quebrado por uma pessoa proeminente, né? E aparentemente deveria ser coadjuvante, mas tornou-se participante principal daquele enredo. Entra uma mulher da cidade, e o texto bíblico diz que era uma mulher muito pecadora. Ora, quando a Bíblia faz uma separação, uma alusão como essa, é porque realmente a pessoa tinha a vida devassa, estava na sarjeta, no fundo do poço propriamente dito, sem nenhuma condição de se livrar daquela situação. Mas a pessoa ouviu falar que Jesus estava na sala do religioso, que era, além de ser extremamente religioso, era intolerante com as demais classes menos favorecidas. No caso da mulher, a Bíblia não deixa claro o porquê ela era muito pecadora, mas subentende-se que deveria se tratar de uma prostituta. Uma mulher que por alguma razão adentrou no mundo da prostituição e perdeu-se. Deveria dar muita dor de cabeça às mulheres da cidade, deveria ter causado muitas separações, muitos divórcios, deveria ter depenado muitos homens ricos da cidade, ter levado à falência, ter levado ao fundo do poço, deveria ser o motivo de muito problema na vida de muitas famílias. Pois é. Toda pessoa que vive essa vida, embora que aparentemente seja uma pessoa feliz, realizada, que sabe o que quer, mas são como gatinhos acuados num canto da parede pelas circunstâncias que lhe rodeia. Você imagine naquela época uma pessoa dessa, a reputação de uma pessoa dessa e como ela era tratada pelos religiosos.
mas ela ouviu falar de Jesus. E Jesus não é um religioso, não é um fanático religioso. E Jesus é o Filho de Deus que pode e tem toda a condição de dar um jeito na vida do mais tortuoso pecador. Há um ditado que diz que o que nasce torto morre torto, mas a palavra nos mostra que o Senhor, Ele há de aterrar todo o outeiro, de aplanar todo o outeiro e de aterrar todo o vale, de maneira que fiquem aplanados. Então Jesus, o carpinteiro de Nazaré, é perito em tirar tortuosidade da vida de pecador e transformá-lo em homem e mulher de bem. Quando ela entra na sala, ela entra, se joga aos pés de Jesus e começa a chorar nos pés de Jesus e beijar os pés de Jesus e enxugar os cabelos, enxugar os pés de Jesus com seus próprios cabelos. E aquilo causou indignação nos religiosos da época. Muita gente que é religioso, eles não suportam, simplesmente não suportam o fato de alguém querer mudar de vida. Tem gente que acha bom você viver na sarjeta que você está inserido. Acha bom ver você jogado no chão, bêbado, envolto ao vômito, como algumas pessoas que estão já em estado de ébrios, o vício tomando de conta, que não consegue mais viver sem estar embriagado, que dorme na rua. Tem pessoas que gostam de ver você mergulhado no vício das drogas, da prostituição. Tem pessoas que gostam de ver a sua família destruída. E quando você, por acaso, procura uma ajuda, uma solução para sair da situação que você vive, a pessoa se zanga, zomba, ridiculariza. Era assim que Simão estava fazendo com a mulher e com Jesus. A mulher chega, invade a sala de Simão, que não era permitido de jeito nenhum, e ainda com o estilo de vida que ela levava, se lança diante de Jesus, chorando, beijando os pés de Jesus, enxugando os pés dele com os cabelos e o adorando. E aí o camarada disse: esse aí, se ele fosse filho de Deus de verdade, saberia quem é essa mulher e saberia que essa mulher que está ali tocando é uma pecadora. E aí Jesus, que conhece os corações, que sonda os corações, que tem misericórdia de pecador arrependido e que repreende pecador soberbo, porque não existe coisa pior do que um pecador, é um pecador soberbo, que além de ser pecador, ainda acha que é alguma coisa por causa de uma ou dois atos de justiça que porventura tenham feito. Aquela pessoa procurou mudar de vida e beijava os pés de Jesus. E os camaradas estavam dizendo: se esse fosse filho de Deus, ele saberia quem é essa mulher. Então Jesus disse: Simão, eu quero te perguntar uma coisa. Ele disse: dize a mestre. E aí Jesus disse para ele: um certo credor tinha 2 devedores. E um devia 500 denários. 500 denários é o equivalente a 500 dias de serviço de um homem braçal. Então você pega aí 500 dias de serviço do salário de um homem braçal e multiplique esse salário do homem braçal, multiplique por 500, que você vai ver o tamanho da dívida que o cara tinha. O outro, entretanto, devia 50 denários, isso é, 50 dias de serviço. Aí Jesus disse: nenhum e nem outro tinha como pagar. Aí perguntou, aí disse: e o homem, se compadecendo dos 2, perdoou a ambos. Então, Simão, me diga uma coisa, qual dos 2 o amaria mais? Aí o Simão disse: o que devia mais. Jesus disse: pois é, disseste bem. Eu cheguei na sua casa e você não me deste água para lavar os pés, que era um costume judaico que você só fazia quando alguém era um hóspede bem-vindo. Quando alguém era uma pessoa bem-vinda, você trazia água para a pessoa lavar os pés. Isso quer dizer
que Simão chamou Jesus para jantar, mas possivelmente pensava que Jesus ia rejeitar e Jesus não era bem-vindo. Aí Jesus disse: se eu cheguei na sua casa, tu não me deste água para lavar os pés, mas essa mulher não para de regar os meus pés com as suas lágrimas e enxugá-lo com os seus cabelos. Eu cheguei na sua casa, tu não me deste ósculo. Ósculo é um beijo no rosto, uma saudação judaica a pessoas que são bem-vindas. E Jesus disse: essa mulher, porém, não para de me beijar os pés. Então, Simão, porque ela muito amou, os seus muitos pecados lhe são perdoados. Aí Jesus está dando um ensinamento, que o Simão, o soberbo Simão, chamou Jesus por causa de alguma coisa relacionada à política dos judeus, dos fariseus. Mas aquela mulher queria que Jesus lhe perdoasse. Ela queria mudar de vida. E nada e nem ninguém podia se interpor entre o desejo de ela conhecer Jesus, aleluia, estar diante de Jesus, mudar de condição pregressa, sair daquele poço profundo, daquela sarjeta maldita, e pudesse se tornar outra vez uma cidadã de bem. Era isso que ela queria mudar de vida, ela queria ser transformada, ela queria sair daquele estado deplorável. Meu irmão e meu amigo, hoje à tarde, você pode sair da condição que você se encontra, a condição de um pecador inveterado, afundado na sarjeta do pecado. Hoje, Jesus de Nazaré, o nosso Deus, Ele quer produzir uma mudança profunda na sua vida. E aí Jesus disse: por causa disso, Simão, os muitos pecados desta mulher são perdoados. Dá para você imaginar a diferença de um homem que convida Jesus para sua casa, mas que na verdade não o quer de verdade, para uma pecadora que teve uma chance na vida, que ouviu falar que o homem de Nazaré estava na casa de Simão, e ela deve ter dito: é a única chance que eu tenho, eu vou a ele pode resolver os meus problemas, Ele pode perdoar os meus pecados, Ele pode mudar a minha vida, Ele pode, porque Ele é o Filho de Deus, Ele realmente é quem diz ser. E ela corre para os pés de Jesus. E é isso, meu amigo ouvinte da palavra de Deus, que você deve fazer nessa tarde. Correr para os pés de Jesus, se lançar nos pés de Jesus e adorá-lo na beleza da sua santidade. Hoje é o dia de você mudar de vida. Hoje, agora, nesta sala da vida, Jesus está na sala do Simão religioso. Está na sala da sua vida, aguardando que você se lance aos seus pés. Eu quero convidar você a aceitar Jesus agora, como único e suficiente Salvador da sua vida. Se você está ouvindo pelas ondas do rádio e a mensagem alcançou o seu coração, Jesus pode te tirar desta sarjeta que você está. Não existe problema insolúvel para Jesus. Ele